Então, Jesus no livro de Josias, ele anuncia ser o Messias, tá? Ele anuncia porque toda função espiritual a pessoa deve iniciaticamente colocar o seu nome, a sua origem. E isso ele faz muito bem feito, ou seja, pelo meio deles se retirou. Através desse momento, quando ele fala com os profetas, ele anuncia ser Jesus e ele se retira da sinagoga. E todos começaram na Galileia, né, a apedrejá-lo. Então a Galileia fica mais no canto ao norte, aonde ele cresceu, mas ele não veio dali, nós vamos ver. Então todo o risco corria na vida dele. Cefales continuava em Nazareno, ou seja, o filho de Herodes, que matou 15.000 legionários e 2.000 judeus que foram crucificados, como uma resposta aí. Não te mete com o governo do romano que você irá padecer. Então isso, Cafarnaum começou assim a crescer e era o maior cruzamento do Egito, lá no Egito, perto do Egito, aonde os milagres começaram a ser feitos por Jesus, tocando, falando, levantando as pessoas, tirando as pessoas da situação de pobreza psíquica e espiritual que vem através da doença. Então, eles começaram a ficar curados e não havia cura para lepra e sintomas definidos daquela época. E ele conseguiu, através da sua habilidade psíquica, curar essas pessoas. Prova que ele tinha um dom paranormal, foi um dos primeiros paranormais da humanidade, foi Jesus. Desejo e ética incrustam suas performances, e o Sermão da Montanha mostra isso. Então ele tinha uma ética celibatária, ele era celibatário dentro da ética dele de oferecer a outra face às pessoas, ao comando. Obviamente ele não ia incitar a violência, mas em momento nenhum ele ia aceitar a violência. Então é uma não ação, uma ação pacifista, mas não quer dizer que não havia ação. Quer dizer que ele simplesmente se negava a praticar uma ação pejorativa contra o comando. Então ele era inteligente, muito inteligente. Com 12 anos, Maria o procura em Jerusalém, que ele vai ao templo e começa a conversar com os fariseus lá do templo. E ela fica 2 dias procurando por ele e pede a Deus que o encontre, porque ela já sabia que aquela pessoa que se encontrava ali não era uma pessoa prescrita como os outros filhos que ela possivelmente teve. José, Tiago, Susane e Maria e outros filhos. Então ele era diferenciado porque ele vinha com uma missão. E através dessa missão, o anjo Gabriel lhe deu essa inscrição. E o anjo Gabriel, hoje representado na casa do Torá, na casa de Câncer, que é o anjo de Câncer, do signo de Câncer, nos mostra essa definição de quem era Jesus. E Êxodo, que é na Cabala. Então é o planeta da lua, é o homem-deus, a trombeta do homem-deus, ou seja, ele representou a trombeta. Então possivelmente ele representou a trombeta na tomada de Jericó. Então houve a tomada de Jericó e ele acionou a trombeta naquela tomada de Jericó pelo rei Davi, mostrando o poder desse anjo, ou seja, avassalador, porque as trombetas são os portais dos mundos espirituais, as alavancas de Deus. Então ele está ligando a ressurreição, à mineira e a misericórdia. Gabriel nos dá conselhos sobre coisas que ainda vão acontecer, o futuro, assim como Jesus também. Então, quando Jesus prega no templo, ele já sabia o que ia acontecer com ele. Então, ele era um vidente paranormal com possíveis conjecturas de vidência. Então, quando ele vai para a ceia em Jerusalém, ele já sabia que ia ser arrimado ali, que ia ser morto, já sabia que Judas estava ali para matá-lo, nesse sentido, e ele pega essas coisas. E Gabriel é o anjo dos muçulmanos, que foi até Maomé.
É o anjo protetor de Maomé. Então nós temos o anjo da segunda trombeta, que significa Gabriel. Estremeceu Jericó, derrubou suas muralhas, tá, gente? Lucas 1:19. Então vamos às palavras bíblicas, porque são importantes. E respondendo o anjo, disse-lhe, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. E fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Então ele é o anjo da anunciação, ele é um anjo da verbalização, do som vocálico, que é uma trombeta, que transforma-se o mundo, porque ele é profeta e anuncia as novas que Deus o mandou. Então ele assenta ao lado de Deus, porque ele ouve diretamente as ordens de Deus e transmite aos homens, tá? Daniel 9:21. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que tenho visto. Então todas as passagens aqui, ele se representa como Gabriel, porque ele anuncia, é o anjo da anunciação. Então, visto na minha visão, o princípio veio voando rapidamente. Tocou-me a hora do sacrifício, da tarde. Então, isso aqui é Daniel. Daniel prevendo Jesus morto, crucificado, anunciando como profeta, como vidente, a morte do Messias. Então, Jesus vem da Galileia, vem de uma cidadezinha costeira, pobre, ele era uma pessoa humilde, então ele era um capial, ele não tinha a instrução, impossibilitava ele totalmente de orquestrar e conversar como ele conversava, dualmente. Então ele tinha uma inteligência superior, não tinha estudado num lugar de grandes, só o Torá, e ele vai para Jerusalém já sabendo do seu sacrifício vivo, sacrifício que hoje nós temos no mundo árabe, no mundo muçulmano, a nível de Jerusalém. Então, é uma religião sacrificial porque morrem pessoas. É uma religião que está incutida, que toda religião necessita de sacrifícios e penitências e tal. Isso forma o conteúdo religando o homem a alguma coisa. Então, quando há sacrifícios humanos, e não deixa de ser diferente. Jesus se sacrificou, mas há milhões de outros sacrifícios que estão diariamente produzidos pelos mundo muçulmano, por Jerusalém, inclusive dentro da ortodoxia, que não aceita Jesus como Messias, mas sim como profeta. Então há essa divergência até hoje, mas eles vivem em paz. O que mais abomina ali são os muçulmanos que começaram essa origem do livro e transcreveram o livro e dizem que o livro é deles. Então há essa controvérsia, né? E Lucas, nós temos também Lucas 1:18. Disse-lhe então Zacarias ao anjo: como serei visto? Pois eu já estou velho. Quer dizer, como ele vai conceber a mulher dele, e a mulher dele avança na idade. Porque o anjo veio e anunciou que ele teria um bebê. Assim como Isabel, assim como Maria. Então Maria é a cheia de graça. Cheia de graça porque ela recebeu o dom divino de ser a mãe de Jesus e nasceu assim, ou seja, na cidade de Betelém, que quer dizer em hebraico casa e pão, que é Belém. Então, em Belém, nessa cidade, possivelmente ao norte, não em Nazaré, ela engravida em Nazaré, ao norte, e vai ter ele em Betelém, que é a cidade casa-pão, simbolizando que é Belém. Então, Herodes mata, José descende do rei Davi, então ele já vem nessa linhagem como descendência. E Herodes mata todos, e fica o seu filho, que concebeu, e eles não voltam àquela cidade. E Natanael responde: como pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Então, há irmãos em grego, que significa primos, o que pode ter dado origem ao nome de Maria, Susana e Tiago para a vida de Maria. Nós não sabemos.
Só sabemos que Jesus é uma incógnita muito grande dentro desse pequeno manuscrito e dessas coisas que ainda não foram vistas e colocadas em práticas, mas que estão aí em abundância dentro do Mar Morto e em outros manuscritos. Há muitos que precisam, os gnósticos precisam ser revelados à humanidade, que mostram um Jesus diferenciado, um Jesus que nós sentimos aqui, um Jesus liberto, um Jesus politizado e tal, tá bom, gente? Eu sou Márcia Médio, vidente sensitiva e clarividente. Obrigado por sua atenção.